Saudações, pessoal! Mais um vídeo da série, então, dos baralhos solo, né? Então, vou falar um pouco agora do nosso baralho dourado, que é o que eu chamo de baralho de roteiro. Aqui a gente tem mais, assim, alguns modificadores que vão acontecendo no decorrer da história, porque muitas vezes o que acontece? Quando a gente monta uma aventura no RPG tradicional, o mestre sabe de tudo que vai acontecer e já tem eventos e reviravoltas planejadas para surpreender os jogadores. Esse aqui eu tentei fazer para de uma maneira que, por exemplo, no jogo solo você possa ter aquela surpresa, porque é difícil tipo você preparar a aventura para você mesmo e ainda assim esperar algo surpreendente, né? Tipo alguma reviravolta, uma coisa, alguma mudança brusca que mude o foco da história ou que traga alguma grande revelação. Então esse baralho ajuda, pelo menos a meio que montar a história, dar uma ideia da temática naquela hora e principalmente mudar ela por vezes de maneira assim inesperada, para ajudar justamente a fazer uma história mais interessante. Então o primeiro tópico, né, que a gente acaba vendo é a reviravolta, que diz respeito bem a essa mudança inesperada na narrativa. Claro que em combinação com outros baralhos, a gente vai acabar usando esse baralho dourado então de roteiro, porque às vezes conforme algum outro baralho determinou a aventura, ela pode seguir exatamente como planejado, mas em determinados momentos pode ser sugerido a utilização desse baralho para justamente trazer uma mudança inesperada e às vezes acabar mudando o foco da história. Então, o primeiro tópico de reviravolta é bem aquela situação extrema. Então, por exemplo, esse aqui, local tem prazo. Muitas vezes o personagem então estaria numa aventura, bom, aventura padrão, salvar alguém, buscar um tesouro, resgatar algum item, fazer alguma outra coisa nesse sentido, e de repente agora ele descobre que o local tem um prazo. Então, por exemplo, uma situação onde ele estaria se planejando para fazer uma coisa mais elaborada, às vezes agora ele vai ter que agir contra o tempo. Uma outra opção, alvo perde importância. Às vezes a questão era resgatar um item de extremo valor, pode ser que esse item deixou de ser importante porque ele foi destruído, pode ser que acharam alguma coisa mais importante que ele, então às vezes todos os esforços que já estavam sendo feitos em função da obtenção daquele item que era parte da aventura, deixou de ser importante e tudo se perdeu. Ou alguma coisa onde o alvo ganha importância, às vezes algum personagem importante da narrativa, aliás, um personagem que não era tão importante, agora passou a ser o foco principal, e às vezes mudando tudo daí também. E por último, cilada. Aqui também é uma reviravolta, então bem assim que pode acontecer subitamente. Tudo às vezes indo conforme planejado, quando de repente o local que o personagem precisava chegar, estavam esperando ele para fazer algum ataque, já uma emboscada. Segundo, aqui a gente tem uma outra categoria, nessas todas de ação, tensão, mistério, social e pessoal. Eu acabei me baseando em um dos livros justamente da RPG Solo que trazia esses modelos de foco da narrativa, no caso, para justamente ter uma ideia melhor. Então, por exemplo, você pode começar em qualquer um deles, dependendo do foco da tua história. Às vezes a tua aventura já é uma sessão de terror, já é uma sessão tradicional, mais assim de ação e aventura, mas eventualmente ela pode mudar. Então, o foco, assim, por exemplo, da ação é mais a questão de combate e aventura, geralmente testes de perícia para perícia física para conseguir escalar alguma estrutura, saltar alguma distância e coisa nesse sentido, ou pura e simplesmente o combate. Então, por exemplo, um foco de ação colocaria, por exemplo, que os personagens naquela cena têm que destruir um mecanismo, talvez porque enquanto ele está ativo mais inimigos vão chegando, ou outra situação, combate montado, que são regras específicas para isso. Ou o movimento arriscado exige perícia e atletismo, situações que ajudam a mudar um pouco aquele combate tradicional. De maneira semelhante, a questão da tensão diz respeito assim à perda de controle. Então, muitas vezes os personagens vão estar numa situação que traz algum perigo para eles, ou que eventualmente alguma situação que foge do controle deles. Então, por exemplo, houve uma falha no mecanismo de segurança. Então, agora a sala onde eles estão pode sofrer algum perigo, eles podem sofrer algum dano. A questão assim do lugar errado na hora errada. Às vezes eles chegaram numa situação onde já estava no meio de uma batalha e agora tem 3 grupos se enfrentando. Outras situações, por exemplo, como aqui a intenção é evitar o combate, porque pode ser que o inimigo nesse contexto é muito mais poderoso, então o foco muda. Seguindo aqui a questão do mistério, diz respeito onde a intenção é justamente descobrir o desconhecido. Então, muitas vezes, o personagem vai receber uma pista praticamente do que está acontecendo, mas vai causar aquela situação onde ele não sabe dizer exatamente o que está acontecendo. Então, por exemplo, o foco mudou para o mistério, de repente ele percebe que tinha alguém seguindo ele. Ou teve essa mudança, ele percebe que alguém estava observando ele de longe. Ou, eventualmente, bom,
o sendo observado é bem comum, uma informação facilitadora sobre algum alvo. Então, por exemplo, às vezes ele estava investigando e obteve essa informação. Às vezes uma aventura focada inicialmente na ação e muda para o mistério, que descobre uma informação facilitadora. Isso pode trazer algum bônus na aventura, algum bônus numa situação de confronto, no caso, mas ajuda pelo menos a mudar. Seguindo aqui, o social é um foco mais o que diz respeito assim à questão da interação, geralmente baseado em perícias, né, de interação social, que geralmente implica naquelas tarefas dramáticas, né, que é aquela sequência de perícia para obter tantos sucessos em tantas tentativas, mas que ajudam justamente a gente a forçar mais uma situação onde não depende de combate. Então, por exemplo, no social mudou para o líder, pode ser que os personagens encontrem o líder de um outro grupo, pode ser que eles precisam lidar com algum especialista numa área, pode ser que eles, nesse contexto onde eles vão lutar, tem espectadores inocentes, que é uma regra de ambientação, que tipo, por exemplo, o uso de uma arma à distância e que gere um erro na jogada de ataque, pode acertar alguém que é inocente, que só estava ali próximo. Então, e aqui questão do, às vezes encontra um personagem, um forasteiro, ou uma pessoa de uma cultura totalmente diferente. Então essa questão do foco social geralmente implica no aparecimento de algum NPC novo. Então muitas acabam seguindo essa linha. Por último, a questão do foco pessoal, que diz respeito justamente aos personagens jogadores, no caso. Como cada um vai ter uma história, seus familiares, seus objetivos, às vezes esse foco faz com que um personagem ganhe uma importância ainda maior na história. Então, por exemplo, conforme a narrativa vai acontecendo, de repente ele recebe uma mensagem que precisa fazer um favor para um amigo, ou ele lembra que às vezes esse favor é cobrado, eventualmente ele descobre que tipo, a pessoa que estava indo resgatar, num grupo que precisava ser resgatado, de repente ele percebe que um familiar estava ali no meio, ou que, aqui novamente familiar em perigo, ou voltei em busca de vingança, pode ser que às vezes no decorrer da aventura que estava indo tranquila, ou que já estava complicada, de repente algum inimigo antigo do personagem aparece ali para atrapalhar e botar mais emoção na história, então também ajuda justamente a diferenciar. A questão da oposição, a gente tem aqui o acréscimo de um elemento de conflito para a narrativa. Não necessariamente que oposição vai significar que é um evento adverso. Então, por exemplo, claro, a gente encontrando aqui, por exemplo, que a aventura seguia normal, de repente eles encontram criaturas estranhas, encontram saqueadores, encontram algum espião, ou, por exemplo, outros, encontra o mestre de alguém, encontra algum nobre, encontra mercenários, não necessariamente que vai ser um evento adverso os personagens, então não necessariamente vão ser inimigos que eles vão ter que enfrentar. Às vezes é apenas um outro grupo neutro não envolvido na história, como, por exemplo, os mercenários que eles encontram, não necessariamente que foram contratados para enfrentar eles. Às vezes os personagens estão passando por dificuldades e conseguem contratar esses mercenários no decorrer da história e justamente aumentar o grupo para ter mais chances de sobrevivência e sucesso. Então isso também ajuda a modificar a história naquele momento. E por último, uma das principais que eu acabo usando, que é o tópico do tema da aventura, que justamente é o objetivo ou problema a ser resolvido, que é a diretriz principal para o segmento da história. Então, por exemplo, enquanto a gente ainda está montando a história que vai ser feita, coisa que eu vou fazer um vídeo no futuro também, a gente tem, por exemplo, que a aventura base pode ser uma profecia antiga. E às vezes é daí que a gente segue, entende? Então muitas vezes a gente ainda vai combinar, como por exemplo com os outros baralhos, acrescentando um verbo, um substantivo, algum outro descritor para combinar, por exemplo, com a profecia antiga. Ou a gente pode pegar outras situações, por exemplo, protejam os reféns. Essa vai ser a aventura e baseado nisso a gente monta uma história então para ser narrada. Seguindo também alguns outros exemplos, justiceiro mascarado. Pode ser que o personagem seja o justiceiro mascarado. Pode ser que o personagem foi contratado para descobrir quem é esse justiceiro. Pode ser que ele foi contratado para conseguir acabar com esse justiceiro. Talvez ele seja justiceiro no ponto de vista dele, mas para outra pessoa acaba sendo um criminoso. Então, é pelo menos para dar uma diretriz, geralmente assim mais vaga, né? Mas que ajude pelo menos a guiar uma história que vai ser complementada com os outros baralhos. Essa lista eu me baseei bastante também num desses livros de jogo solo que eu traduzi e adaptei, mas eu vou deixar o link geralmente, dos materiais que eu acabei usando, pelo menos dos que eu lembro de cabeça, né, para deixar ali na lista para quem quiser dar uma olhada também aproveitar. Mas do baralho roteiro era isso então. Valeu!